Fala galera que acompanha o Taste for Cars. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês um carro muito bacana que representa a abertura dos importados no Brasil na década de 90. Para quem tem aí seus 30, 40 anos de idade, vai se lembrar muito bem do que nós vamos ver agora. É isso aqui, ó. Pois é uma BMW modelo E36. E36 é a geração dela, na verdade. Foi apresentada em 1990 e fez muito sucesso no mundo todo. Todo boy na década de 90 sonhava em ter uma dessa. É um carro muito bacana, representou uma grande ruptura para a linha da BMW, que até então na geração anterior, a E30, era bem quadrada, com aqueles faróis, os 4 faróis redondos. E então surgiu essa, já com um farol carenado aqui com vidro, a grade, tradicional grade duplo rim, os faróis de neblina no para-choque. E essa aqui, especificamente que nós vamos mostrar hoje, é uma 323i, que já é das últimas dessa geração E36. Essa geração E36 teve diversos motores no mundo todo. Teve desde a 316i até mesmo a 328i, que foi a versão mais potente de linha, lógico, tirando as versões esportivas, como por exemplo a M3, tá? Das comuns, por assim dizer, a 328i foi a mais completa, a top de linha. Ela tinha um motor 6 cilindros M52 de 193 cavalos, era um carro bastante gostoso de guiar. E pouco antes da BMW apresentar a geração seguinte, que é a E46, ela trouxe ao Brasil essa versão aqui, que é um motor M52 também, porém de 2,5 litros. E aqui vai como é que eu posso dizer? Explicar para vocês um pouco melhor como é que funcionava essa nomenclatura da BMW. A BMW sempre utilizou os motores de 4 e 6 cilindros nos seus carros. E especificamente falando dos de 6 cilindros, nós tínhamos a 320 e a 320 e a 325. A 320 e a 325 elas se diferiam basicamente no tamanho no volume da câmara de combustão, sendo que eram motores M50, a sigla interna da BMW. Para 1995, ela apresentou uma evolução desses motores, tá? Com evolução inclusive no comando de válvulas, entre outros aspectos, mudança de materiais. E ela apresentou a linha M52. Então a versão de entrada das 6 cilindros, que era a 320, passou a ser a 323, que não veio para o Brasil no primeiro momento, só no segundo momento. E a 325, que era a topo de linha das 6 cilindros, 192 cavalos, ganhou 1 cavalo apenas, foi para 193, mas ganhou bastante em torque. E passou a ser a 328, então, que era a topo de linha da BMW. E agora falando especificamente sobre essa versão aqui, que é a 323. A 323 foi apresentada no Brasil em 1997, já como modelo 1998, e ela tinha uma pegada um pouco diferenciada em relação às 328. A 328 se tornou um carro bastante caro. Na época, custava em torno de 80 mil dólares e era uma boa grana para a época. O que acontece? A BMW, percebendo que poderia ganhar mais espaço no mercado, optou por trazer essa versão, digamos assim, intermediária, já que ela continuava oferecendo a 318i de 4 cilindros, né? Mas um carro um pouquinho mais divertido, com os mesmos atributos de uma BMW, num preço um pouco mais acessível. Então
A 323i saiu em 1997 com o modelo 98 e ela tinha 3 versões. Ela podia ter tanto a versão de entrada Comfort, como a versão, digamos assim, completa, que seria a Exclusive, e por fim a versão com apelo esportivo, que é a Sport, que é essa aqui que nós estamos vendo aqui no momento. A 323 Sport, ela era diferenciada não só no visual, mas também em alguns aspectos técnicos, como por exemplo, as rodas eram exclusivas dessa versão aqui no Brasil. São rodas aro 16, vou mostrar do outro lado para vocês, fica mais fácil de vocês visualizarem. São rodas aro 16, tá? Exclusivas dela. E ela vinha por fora com todo o body kit da Motorsport, da M, que incluía os para-choques traseiros, né, a saia lateral um pouco maior e a grande vedete, que era o para-choque dianteiro da versão M3. Ela já tinha essa pegada mais visual esportivo e além disso tudo, ela também tinha a suspensão M, ou seja, era um carro com uma pegada muito mais esportiva mesmo na hora de dirigir, que você percebia que a sua altura de rodagem era menor. Você pode ver aqui que ela é bem baixinha. Eu vou até ver se eu consigo mostrar um pouco mais de longe. Você vê que fica engolindo o pneu mesmo. Um carro com uma atitude bem mais baixa. E essa alteração mostrava justamente, era direcionada a um público que queria um carro diferenciado, um carro de certa forma um pouco mais esportivo, mas que não queria pagar ali seus mais de 100 mil dólares por uma BMW M3. Lógico, o desempenho também não ia ser um desempenho de um carro esportivo, mas não deixava a desejar, principalmente por causa dos 6 cilindros e do torque que abundante e em baixa rotação. Então, o que acontece? Essa Sport, além desse visual, desse pacote estético todo da versão M, ela também trazia alguns diferenciais. Ela trazia, por exemplo, vou abrir aqui para vocês, o volante M, que sim é o mesmo da M3, e também os bancos com a regulagem, como tinham os Recaros do Gol GTI, quem é da época vai lembrar. Esse carro podia vir, como você pode ver, essa aqui é uma versão automática, e ela podia vir tanto com câmbio manual como câmbio automático. A versão Exclusive diferenciava dela basicamente pelas rodas, tá? Era uma roda, eu particularmente acho muito bonita, uma roda diamantada com elementos redondos, e no mais, em termos de equipamentos, era exatamente igual. Tanto que essas versões Sport e Exclusive, elas vinham todas com apoio de braço. Vou abrir para vocês novamente. Elas vinham com esse apoio de braço. E embaixo do apoio de braço, vou mostrar aqui, um porta-fitas. Uma coisa bem anos 90. E eu sempre deixo com fita aqui. E um detalhe bacana aqui, não vai dar para mostrar agora por causa da luz, mas isso aqui é iluminado à noite. Então quando você acende a lanterna, ele mostra onde tem fita, onde não tem fita. E além desse detalhe, as versões mais completas também vinham com um item bacana, que é a persiana do vidro traseiro, que você puxa, trava aqui nesses olhares, para te dar um pouco mais de exclusividade, um pouco mais de privacidade, digamos assim. Curioso também, aliás, um fato que eu não comentei, é que essa versão Sport também tem o forro de teto preto. Preto não, grafite na verdade, né?
Então ela é toda escura por dentro, tá? Ela é toda escura, para-sóis escuros, é tudo escuro por dentro, uma ambientação bem esportiva. De diferente para 328, o que eu posso falar? Deixa eu entrar aqui. De diferente para 328, a gente percebe apenas o computador de bordo, que é mais simples, que na verdade não é nem um computador de bordo, tá? Ele é só um marcador de temperatura externa, data e hora. Mas ela vinha com o ar-condicionado digital, vinha com o toca-fitas, ela vinha completa como uma BMW realmente deve ser. Curioso que a partir de 96, os modelos 1996, que foi quando passou a vir equipado com ar-condicionado digital, que até então era individual, mas era por botão, né? Até as 318 no Brasil passaram a vir com esse ar digital. Então por dentro todas eram muito parecidas, acabavam se diferenciando realmente nesses detalhes. Do computador de bordo de verdade com mais botões para 328, né? Esse aqui é o das 318 e 323. E também a questão do piloto automático, que essa aqui vocês podem ver não tem, porque era um item praticamente exclusivo das 328, muito embora fosse opcional também nas 328. Vieram alguns pacotes aqui para o Brasil, meio perdidos, que eram unidades 328 sem piloto automático, mas também com essa ambientação escura aqui no teto. Um visual um pouco mais esportivo, talvez uma pegada mais esportiva. Todas elas vinham super equipadas, vinham com vidro elétrico nas 4 portas, como um carro desse deve ter. Vinham também com airbag duplo, né? As 328, a partir de 98, vinham também com airbag lateral. Essa aqui, que você pode ver, não tem, é uma 323, mas ela já tem uma costura que as outras não possuem. Essa costura, na verdade, ela é exatamente a região onde iria o airbag lateral. E também, aliás, um item interessante, as 323 vinham com um controle de estabilidade, que a maior parte das E36 vendidas no Brasil não tem. Ela era realmente o canto do cisne, né, dessa geração aqui no Brasil, então ela trouxe muitos equipamentos diferenciados, muitos detalhes específicos desse ano 98, tá? Que ainda em 1998, já com o modelo 99, surgiu a E46 e aí a BMW deu um salto gigantesco em termos de tecnologia e também em termos visuais, conforto e tudo mais. Mas eu vou mostrar um pouco mais para vocês aqui. Essa unidade aqui, ela é 1998, 323 Sport, com câmbio automático. É um câmbio muito macio, ela muito gostosa de andar na cidade. Mas o negócio dela mesmo é estrada. Na estrada o bicho pega, você nem percebe, você já está acima do limite. E isso é uma característica até desse motor, até na própria marginal, para quem é de São Paulo, marginal Pinheiros, marginal Tietê. Quando você está ali pelos seus 80 para cima, é fácil você perder a noção de velocidade. E quando você vai ver, você já está 100, 110, 120, isso é um perigo para quem tem o pé pesado, né? Não vou falar que sou eu, porque afinal de contas hoje não é politicamente correto, mas enfim. Um detalhe interessante também desse volante, que como eu disse é o mesmo da M3, é a costura. Pode ver que a costura do volante é nos mesmos tons aqui do símbolo da M, né? O azul claro, o azul escuro e o vermelho. É um carro muito bacana, que sem dúvida tem a sua parcela de admiradores e é muito gostoso de dirigir. O câmbio, a transmissão automática especificamente, é uma transmissão de 5 marchas, é a mesma da BMW 328i, com as funções basicamente Sport. O E seria o econômico, que é o tradicional, e esse para baixo aqui seria o modo baixa aderência,
que é para até com o símbolozinho aqui da neve, que é quando o carro tem baixa aderência, você está num piso escorregadio, como neve, gelo ou mesmo lama, e você o aciona, você puxa para baixo. Para acionar o esportivo, puxa para cima. Basicamente, o que ele muda? Ele passa a trocar as marchas com a rotação um pouco mais elevada, ele fica um pouco mais esperto. Geralmente eu ando no E mesmo, que é o mais tradicional, tá? Já tinha visto algumas pessoas perguntando o que é esse botão aqui. Ele não é um botão falso, na verdade ele é o botão que trava e destrava o vidro elétrico traseiro, tá? No mais, deixa eu ligar aqui o painel para vocês verem. O ar-condicionado estava ligado, deixa eu desligar. Como você pode ver, ele é individual, tá? Deixa ele desligado. Vamos ligar o carro. Ronquinho de esportivo ela tem, de verdade, né? Não é como alguns carros aí que parecem um liquidificador. É um carrinho bem bacana, um motor gostoso. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta com ela. Vocês vão ter uma noção um pouquinho melhor. Aqui, ó, a questão do botão que eu falei do controle de estabilidade, que dá para ser desligado. E vou mostrar alguns outros detalhes dela aqui também. O acabamento de couro era padrão, né, em todas as 323, exceto a Comfort. A Comfort, ela vinha com um couro um pouco mais simples, tá? Porque originalmente ela era um couro, ela viria sem couro, ela viria com tecido. 95% veio com couro, algumas perdidas têm tecido, tá? Isso foi uma decisão da BMW aqui no Brasil, de colocar o revestimento em couro, até por conta do custo do carro, né? A 323 Comfort, quando saiu aqui no Brasil, ela custava ali em torno dos seus 60 e pouquinho mil dólares. Uma igual a essa aqui, 323 Sport automática, que era topo de linha da 323, ela custava 72, 73 mil dólares. Coisa aí de 10 mil abaixo de uma 328 automática. Então dá para ter uma ideia do valor. Mas todas vinham com teto solar elétrico, né? E é bem grande inclusive esse teto solar da Z36. Todas vinham com rodas de liga leve, todas vinham com faróis de neblina, elas vinham bem completas. E também um detalhe é que elas foram os primeiros a vir com esse kit branco, pisca branco e lanterna traseira branca. Saiu nas 323, depois acabou sendo ampliado para o resto da linha, mas que passou a vir no Brasil nas 323. Tem até uma borboleta voando aqui perto do carro. A diferença externa também é a questão do escapamento. Ela possuía uma saída apenas do lado esquerdo, ao passo que a 328 tinha ponteira dupla com aquele redutor de ruído. As duas ponteiras só passavam a abrir a partir de determinada rotação. Abaixo disso era uma só que ficava aberta. Que mais vamos mostrar aqui para vocês? Tem também, elas vinham com o retrovisor com lente azul. Retrovisor com lente azul. E essa restilização leve que aconteceu na Z36 trocou alguns detalhes também, como por exemplo os piscas. Os piscas perderam aquela moldura preta que vinham neles, e isso acabou, foi uma das alterações junto com a grade, que não parece, mas essa grade é mais arredondada. Você pode ver que ela tem uma caída mais acentuada embaixo e a outra era mais quadrada. Isso aconteceu, tá, em 1996 para a linha 1997. Foi uma alteração que a BMW fez pouco antes de mudar essa geração. Falando, não reparem que o carro está um pouco sujo.
Aí pergunta, ah, tá legal, é um carro bacana. Como é que é a manutenção desse carro? Bom, a manutenção desse carro é tranquila, porque hoje em dia você tem a internet. Então qualquer coisa que você precise, você sempre vai achar, no mínimo, lá fora. E aí a questão vai da sua pressa. O que deu problema e o que você quer trocar, qual que é a sua pressa de usar o carro. Eu, para ser sincero, não tive problema nenhum com esse carro. Os problemas que ela tinha, na verdade, era a falta assim, de um cuidado um pouco mais especial. O antigo dono, pelo que eu entendi, ele estava com os netos, já não tinha mais a pegada para cuidar do carro, por isso até que ele resolveu vender. Para vender esse carro foi um parto, porque ele não conseguia se desapegar do carro. Então esse carro ficou um tempo na casa da filha dele, para que ele não usasse o carro, para que ele conseguisse desapegar, até que ele veio efetivamente a vender. E os detalhezinhos basicamente que têm sido feitos são muito poucos. São coisas como, por exemplo, eu vou mostrar aqui, que é um detalhe que acontece na Z36. A Z36 em geral, aqui ao redor da maçaneta vai uma borracha. E essa borracha acaba ressecando. Pode ver que a grande maioria da Z36 ela está quebrada, faltando ou desdentada. E isso foi uma das coisas que eu fiz. Eu já troquei todas essas molduras, tá? Que é um procedimento super simples de fazer. Vou até mostrar para vocês. As pessoas acham que tem que desmontar o forro da porta traseira. Isso é mito. Tem um olhal aqui, ó. Você tirando essa tampinha, você vai ver uma alavanca. Você tem que empurrar essa alavanca. Empurrando essa alavanca, você libera acesso a essa capinha. Na hora de recolocar, é só encaixar, você troca basicamente essa borracha, encaixa novamente, e dentro da porta, nessa alavanca, você tem que ter tipo uma chave de fenda que seja dobrada, porque você vai ter que puxar para travar de volta. E é só isso. É um carro com manutenção muito tranquila. As peças que eu procurei para ela fora do Brasil são baratas, tá? E existe no eBay, você encontra em diversos sites, Pelican Parts, Real OEM. Você tem diversos sites que você consegue utilizar, você consegue achar essas peças, tá? Do que falta de manutenção dela é besteirinha. Então, por exemplo, tem a trava do tanque não está funcionando. O que acontece? Essa linguetinha aqui, quando você trava o carro, ela sai para travar a tampa. E isso não está funcionando. Mas eu já achei para vender lá fora, é baratinho, não é caro. Está um pouco molhado aqui porque eu dei uma ducha para fazer essa gravação. Mas no geral, as peças de uso, como pastilhas de freio, filtro de combustível, filtro de óleo, é tudo muito fácil de achar, não é caro ao contrário do que se pensa. O grande lance disso tudo é você achar um carro que realmente tenha sido bem cuidado. Esse é o problema. A maioria dos carros dessa geração, dessa E36, você acaba encontrando entulho, para ser sincero. Você acha o carro que usou até jogar no lixo, e um aficionado vai, compra, tenta levantar e se dá muito mal e passa para frente e assim por diante. Esse carro especificamente, eu tenho todo o histórico dele desde 2003, que foi quando ele foi vendido para o segundo dono. Então esse carro ficou fora de São Paulo durante muitos anos. Ele foi tirado 0 km em São Paulo, daí seguiu para Santa Catarina e depois Paraná. Foi onde eu fui buscar o carro. E com todas as notas de manutenção, mostrando a evolução de quilometragem, o que foi trocado, o que não foi trocado. Isso é essencial quando você vai comprar um carro desse. Um carro desse não dá para comprar no escuro. Estou falando sério. Você vai ter muita dor de cabeça se você for comprar no escuro, a menos que você compre um carro barato. Aí ok, você está comprando um carro barato, você já sabe que você vai gastar com manutenção. Eu fui ver alguns carros que davam medo.
Por foto ele já não estava bonito, então você imagina como é que estava ao vivo. Fui ver carro também que estava bonito por foto, estava bonito ao vivo, e a hora que eu fui puxar o histórico deu que o carro era de leilão, com avarias. Então lembre-se, esse carro na época era um carro muito caro, não era qualquer um que podia ter esse carro. Quem tinha usava para valer, é um carro para curtir, especialmente essa versão Sport, que é a versão com visual mais esportivo, digamos assim. Então, a tendência de você encontrar um carro judiado é alta, a menos que seja uma pessoa extremamente cuidadosa, graças a Deus foi o meu caso. Do contrário, o seu sonho pode acabar virando um pesadelo e aí complica. Hoje no Facebook ou mesmo na internet você tem diversos fóruns de discussão, grupos de discussão sobre essa geração E36. Isso facilita bastante na questão da manutenção, até para identificar alguns possíveis problemas, como também até para obter peças, né? Tem alguns vendedores de peças nesses grupos que são especializados em E36. Isso facilita bastante. Da minha parte, esse carro não é um carro de uso diário, é um carro para uso esporádico, é um carro que eu tenho para curtir mesmo, como os outros. Tem um carro para o dia a dia e o resto é para passear e para curtir. É o que eu tenho feito e tem dado muito certo nesse caso. Então, esse carro ele tem feito, na cidade. Quem pergunta de consumo sempre tem aquele: mas pô, Thiago, eu posso ter um carro desse para trabalhar no dia a dia? Pode. Esteja ciente que você vai deixar seu salário no carro, mas você pode. Mas Thiago, eu quero um carro para fazer Uber, eu não digo, porque pela idade não aceita. Mas eu quero um carro para usar no dia a dia, porque eu trabalho longe, eu quero um carro automático. Eu não recomendo. Não recomendo. Pelo seguinte: primeiro, a questão das peças. É fácil de achar? Mas lá fora, você vai achar no Brasil? Acha. Caro. Se você não tem esse problema de pagar caro em peça, compra aqui no Brasil mesmo, arruma aqui e você vai ficar pobre em 6 meses. Se você não tem pressa, você quer um carro para curtir, aí você achou o carro certo. E também a questão do consumo não é baixo, já falo. Na estrada ele faz aí seus 11, faz 10,5, 11, que eu acho um consumo bom para um 6 cilindros. Mas na cidade ele tem feito 4,5, 5, isso com a Podium, tá? Se colocar gasolina comum ele acaba bebendo bem mais. No mais, ele não tem um consumo de óleo elevado, ele não tem nenhum aspecto que seja muito chato especificamente desse carro. Ele é um carro, uma tecnologia alemã dos anos 90, que, lógico, se você comparar com qualquer carro nacional da mesma época, é como a gente estivesse falando de um carro 98, que a gente pode falar que é um carro brasileiro de 2008, tranquilamente. Ou um carro brasileiro de 2010, 11, 12, pela evolução da tecnologia. É um carro de verdade. E isso se traduz também no cuidado que você tem que ter. Não é simplesmente olhar, colocar óleo, gasolina e viajar. É um carro que requer a sua manutenção, ele requer um certo cuidado. Vou mostrar um pouquinho também aqui do porta-malas para vocês. Tá bagunçado, não reparem. Deixa eu tirar aqui esses panos daqui. Então, isso aqui é a minha caixa de tranqueiras para carro, né? Então vamos lá. Ela vinha com a disqueteira para 6 discos. Nesse caso específico eu desabilitei a disqueteira. Ela funcionava, mas é uma disqueteira muito chata. Ela funciona com CD original do original só, senão ela não reconhece o CD. E por que eu desabilitei? Eu achei um kit na internet que é Bluetooth e você liga na saída da disqueteira. E com esse kit Bluetooth você consegue ouvir qualquer Spotify, o que você quiser, e atender ligações também. Eu acabei colocando. Como eu não uso muito carro, mas quando eu uso, pelo menos eu quero ficar tranquilo, ouvir minhas músicas e pegar a estrada, não ter encheção de saco nenhuma. Aqui, deixa eu mostrar, isso aqui, basicamente,
Isso aqui é o suporte de placa da traseira, tá? Ele tá aqui dessa forma aqui porque eu tirei. Eu não uso o suporte de placa, a placa eu deixo colada. Mas originalmente é esse suporte de placa aqui que vem, que eu acho particularmente feio, a placa fica saltada. Esse aqui é o kit primeiros socorros do carro, que era obrigatório nos carros alemães, né, nos carros europeus em geral, e que vinha para o Brasil. Esse aqui está lacrado, nunca foi aberto. Também não vou abrir, deixa ele fechado. Aqui embaixo dessa bandeja aqui fica, não sei se eu vou conseguir tirar aqui para vocês, mas fica a bateria. A bateria fica na traseira por uma questão de distribuição de peso. Tecnologia, meus amigos, isso aqui é carro alemão. Aqui não é qualquer porcaria não. Esses organizadores são muito bacanas da BMW, originais do carro, vem na tampa do carpete aqui do piso. O extintor vem no porta-malas, na verdade ele vem solto, né? Vou ver se consigo mostrar para vocês. Aqui o extintor vem solto. O carro lá fora não vem com extintor, só no Brasil. Então vem separado aqui. Nesse caso fica aqui no porta-malas. Vou mostrar aqui para vocês. O step não é dela, o step é de uma 540. Por quê? Eu imagino que uma dessas rodas deva ter estragado durante a vida dela e ela não é uma roda fácil de se encontrar. Como eu disse, essa roda... deixa eu mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. Mostrar o kitzinho de ferramenta. Ela vem com o kitzinho, com alicate, com tudo. Com o segredo da roda, uma chave do teto solar. E falando da roda, como eu disse, essa roda, esse modelo aqui é exclusivo da versão 323 Sport. Muito provavelmente não achou outra roda para repor e colocou uma de 540. Não é problema nenhum. Eu já estou caçando um jogo dessas rodas originais, que eu particularmente gosto bastante, acho que casa muito bem com esse carro. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse carro especificamente, 323 ou a Z36 mesmo, vou ver se eu arrumo. Vou fazer o vídeo com uma outra E36, uma 325 um pouco mais antiga, para mostrar as diferenças. Eu acho muito interessante essa questão da evolução do carro, né, dentro de uma mesma geração. E tá aí, é uma 323 98 com seus 170 cavalos. É um carrinho bem esperto. Vou dar uma voltinha com vocês para vocês sentirem um pouquinho como é que é andar nesse carro. Vamos lá. Dentro do carro, aqui é a chave. Vamos ligar. Vou ligar o ar-condicionado aqui pra gente não morrer cozido aqui dentro. Carro preto, intérito preto, tudo preto. Não tem que aguente. Então vamos lá. Notem que é um carro bem silencioso, tá? Vou sair aqui. Estamos num local bem tranquilo também. Esses barulhos, não sei se são muito audíveis aí no vídeo. Basicamente é o barulho do couro. É um carro muito silencioso, estruturalmente muito firme, como um BMW tem que ser, né? É uma característica desses carros que é marcante. Deixa eu encostar aqui. Pronto. E no mais, consigo pegar um trechinho um pouquinho mais livre para dar uma esticada com ela para vocês verem. Mas tá aí, ó, parcelando, individual, cada um escolhe sua temperatura. Pra mim aqui tá gostoso. É um carro baixo e é um carro duro. Então não dá pra chegar nas valetas com muita vontade. Ele não costuma raspar muito o bico nem a traseira, mas ele costuma raspar o meio do carro. O entre-eixos longo, né, e com a altura de rodagem baixa,
Isso é um perigo. Deixa eu desligar o ar e vamos abrir o vidro, vai, vamos pegar um ronquinho de fora. Colocar aqui no modo esportivo, porque eu tinha falado para vocês. Veja que o econômico, digamos assim, está ativado. Vamos passar aqui pro esportivo e vamos ver se a mágica acontecer. Vamos até ali, tá mais tranquilo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Qualquer dúvida sobre o carro, mandem perguntas e inscrevam-se no canal. Valeu! Grande abraço!